Fala aí, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez para começar esse dia da melhor maneira possível, estudando a palavra dele. Muito obrigado porque você está aí comigo todos os dias, porque você toma esse vídeo, leva à frente. Tudo isso faz sentido porque assim pregamos o evangelho, não é? Obrigado por sua interação aqui conosco, obrigado por suas orações e obrigado por você já inscreveu no nosso canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se juntar a nós. A sua inscrição é a maneira de você nos abençoar aqui. O seu deixei, o seu like também, seu gostei também nos abençoa muito, nos fortalece. O seu comentário também nos fortalece. Tudo isso faz com que esse canal vá mais à frente. Então, te agradeço se você assim fizer. O rico insensato. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor Jesus, ele sabia o que era importante, sabe o que é importante para a vida do homem, desde o seu nascimento até a sua morte. Sabe, o problema do ser humano é só olhar na horizontal dessa vida, como se Deus não existisse, né? Como se Deus não existisse. Meu amigo, falo mais uma vez e volto a repetir, porque é importante, tudo pertence a Deus e tudo volta para Deus, inclusive o nosso corpo. A Bíblia fala assim que o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. Pronto, final. Nada nos pertence, nada. Tem gente que vive só para si, só para acumular bens, recursos, para gozar os prazeres dessa vida, como se Deus não existisse, como se tivesse nenhum compromisso para com as pessoas ao seu redor, como se não tivesse compromisso para com a causa de Deus nessa terra. Para a perdição, alguns pensam assim. Deixa eu contar uma parábola, quer dizer, ler a parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas capítulo 12, versículo 16 em diante, que diz assim, escute bem. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que história, hein? Que história extraordinária é essa que o Senhor Jesus contou. De fato, o problema desse homem aqui não era a preguiça, ele trabalhava bastante, tanto é que o seu campo produziu com abundância. O problema não é você adquirir riqueza, você acumular bens nessa terra, o problema é como você gasta isso. Esse homem, olhando para toda a sua riqueza, ele disse assim, né, no tempo da sua aposentadoria talvez, ele disse assim, olha, eu tenho muitos bens para muitos anos, então descansa-te, regala-te, aproveita a vida e viva feliz. Mas o Senhor Deus aparece para ele assim, e aí? É só isso? É isso que você quer para a tua vida? Eu vou te pedir a tua alma, hoje você vai morrer, agora o que tens preparado? Para quem será? Está aí a grande questão da vida, amigo. Está aí a grande pergunta que precisamos responder. Porque todo ser humano se encontra com Deus. A Bíblia fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. A questão é essa. Ellen White, falando sobre esse assunto, ela diz assim, ó, a apreciação daquele homem não era mais elevada do que a dos animais, que perecem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo o que possuísse lhe pertencesse, nada devesse a Deus nem aos homens. A grande advertência dessa história é que se nós tivermos o mesmo pensamento, a mesma atitude que esse homem, que esse lavrador da parábola teve, o nosso destino será o mesmo? A pergunta será também nos feita. Nós não podemos, amigos, olhar somente na horizontal dessa vida. Não. Se Deus nos deu recursos, Ele espera que nós gerimos esse recurso da melhor maneira, mais sábia possível, para que ele seja uma fonte de bênçãos para nós, nossa família, para as pessoas ao meu redor e também para a obra de Deus, a fim de que o plano de Deus se estabeleça definitivamente nessa terra, a fim de que mais almas sejam salvas.
Se nós nos preocuparmos somente conosco, se nós olharmos somente para nós, falarmos como aquele homem falou, olha minha alma, olha que minha alma tem muitos bens para muitos anos, agora descansa, regala-te, beba, coma. Isso aí é um ledo engano. Como diz Ellen White aqui, é viver como se vivem os animais somente para consumir os frutos dessa terra. Aqui tem outra questão que eu gostaria de colocar para você, que a lição nos traz, é a questão da produtividade depois de certo tempo da vida. Moisés foi chamado para liderar o povo de Deus quando tinha mais de 80 anos e a expectativa de vida era 50. O próprio João, do Apocalipse, já era bem idoso quando foi exilado lá na ilha de Patmos, quando ele foi pastor em Éfeso, depois de ter saído beneficiado por um edito romano. Ele saiu de Patmos, voltou para Éfeso, se tornou pastor em Éfeso, já bem idoso, morreu bem velhinho, produzindo, trabalhando. Ellen White, por exemplo, o seu livro Desejar Todas as Nações, por exemplo, que é uma das grandes pérolas do Espírito de Profecia, ela escreveu depois de 70 anos. Isso só nos mostra o seguinte, na medida do possível, meus amigos, a idade não deve ser um impeditivo para que nós possamos continuar produzindo para Deus. Não é esse negócio de agora eu consegui acumular tudo, tem muitos bens, agora eu vou descansar, não vou fazer nada. Muito pelo contrário, gaste todos os seus anos, todas as suas energias para promover a causa de Cristo nessa terra, para que Ele volte logo. Assim fazendo, você vai estar cumprindo o mandato de Cristo, quando Ele mesmo disse, bem-aventurado é o servo quando o Senhor voltar estiver fazendo assim. Não é você deitar numa rede, não é você parar, não é você, eu já fiz muita coisa, agora eu vou deixar para os mais novos. Não. Você está vivendo a fase da sua aposentadoria, você tem economias, você geriu bem os seus recursos, agora de maneira que você dê uma vida mais confortável. Não cruze os braços, pregue o Evangelho, continue salvando pessoas. Para isso você foi chamado, para isso você nasceu nesse mundo. E para o reino do céu que você está se preparando, ajude outros também a irem com você. Quando Jesus voltar, Ele quer uma grande multidão ao seu lado. Não são preciosas e maravilhosas lições que nós aprendemos dessa história? Esses conselhos não podem cair pelo chão, nós não podemos pegar essa história, amassar como a gente amassa um papel e jogar na lata do lixo, nós não podemos fazer isso. Se assim o fizermos, será para o nosso próprio prejuízo. Nós podemos tomar tudo isso e pedir a Deus força para viver de acordo com a luz que acabou de brilhar sobre nós. Eu espero, meu amigo, que você receba essa bênção, que você receba de coração esse conselho e que você se volte para ele, porque é um conselho da palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que assim você vai encontrar contentamento e felicidade nos anos da sua aposentadoria, viu? Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Pai Santo, por favor, a fazer a Tua vontade. Ainda que para nós seja difícil, ainda que para nós seja penoso, fazer a Tua vontade é o melhor para a nossa vida. Nos dê força moral e espiritual para nos colocar na Tua presença. Guia a nossa vida, Senhor, tome o leme da nossa embarcação, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.